Cumprimento todos aqueles que estão me assistindo nesse canal e aqueles que, nesse momento, pararam para me ouvir. Vamos lá? Sabe aqueles momentos em que você está com uma pessoa amiga ou com o seu companheiro e vocês se olham e vocês sabem o que as pessoas estão dizendo, o que elas pensam a respeito de alguma situação, né? Vocês sabiam que esta leitura está sendo feita de uma comunicação não verbal? Porque, assim, os corpos falam, nós falamos com todo o nosso ser. E é tão importante essa comunicação, e ela pode ser consciente ou inconsciente. Ou nós queremos transmitir e assumimos determinados comportamentos, ou ela é inconsciente, é bem natural, né? Então, veja bem, exatamente por isso, porque ela é importante, que eu convido vocês para que a gente pense um pouquinho a respeito. O que vocês acham? Veja bem, o que é uma linguagem não verbal? Por mais que a comunicação esteja tão presente no nosso dia a dia, há também outras formas de comunicação. Quais seriam essas? Você está falando, Marilene, que é a comunicação não verbal. Então vamos lá, conta para a gente o que é essa comunicação. Ela existe desde o início dos tempos. Se nós observarmos, por exemplo, os animais, eles têm do comportamento não verbal que às vezes transmite aquilo, as emoções, sentimentos que eles estão sentindo no momento. O que eles querem? Qual é o desejo deles, né? E também nós, como seres humanos, temos isso de uma maneira enraizada dentro de nós. Essa comunicação está presente em todo canto. Por exemplo, a simbologia, né? Toda a simbologia que já existe também na nossa cultura, ela quer nos dizer algumas coisas, os sinais de trânsito, o semáforo. Então, são todas linguagens não verbais, então nós usamos. E nós usamos na nossa comunicação também. Agora, olha que interessante, nós não paramos, às vezes, para observar. E também o que que acontece? Nós parece que elas não existem, entende? Mas ela existe, ela pode ser convincente, ela pode estar de acordo com o que é falado e ela pode ser contraditória ao que está sendo dito. Vamos aprender um pouquinho, vamos observar. Embora, assim, ela silenciosa, esta comunicação não verbal, ela pode estar transmitindo, às vezes, sentimentos importantes, atitudes e ações, principalmente quando, por exemplo, às vezes uma criança, ela não consegue verbalizar muitas coisas, mas a fala e o comportamento não verbal dela vai estar nos passando, fazendo esta comunicação, né. Então, assim, esta comunicação não verbal, ela não precisa desses símbolos da linguagem, ela é constituída de outra maneira, né. Então, assim, vamos estar pensando um pouquinho como quais são esses signos, esses símbolos que estão nos trazendo informações. Por exemplo, vocês querem uma informação muito interessante? A aparência da pessoa, né? Como ela se veste, como que ela está,
ali na tua frente, qual a aparência pessoal dela, quais acessórios ela usa, né. Então, assim, dentro desses espaços culturais, existe toda uma linguagem. Vocês querem ver a linguagem, por exemplo, as linguagens da tatuagem, elas querem dizer alguma coisa para aquela pessoa, então elas, de uma maneira não verbal, elas estão comunicando algo a respeito de como a pessoa é, dos valores que ela tem, do que ela cultua. Então, assim, do que para ela é importante. Lógico que tem, sem dúvida, a própria cultura, ela está imbuída desses símbolos, dessas representações. Uma outra questão, por exemplo, a aparência, a primeira vezes a coisa que você observa numa pessoa é como ela está, como que ela está ou vestida ou está, qual é a aparência que ela tem no todo. Às vezes não só na roupa nem nada disso, mas a aparência do todo. Uma outra questão que é muito interessante, quando você vai estar interagindo com uma pessoa, é o espaço que esta pessoa ocupa. Quando eu falo a pessoa, eu estou falando você também, porque esta reflexão com vocês tem o objetivo do quê, queridos? Também de vocês se observarem. Por exemplo, o espaço pessoal. Quando você chega muito próximo a alguma pessoa, geralmente é uma pessoa amiga, são as pessoas que você tem mais intimidade. Para outras pessoas, você já tem um espaço social, é o espaço de interações que você tem com as pessoas. E, além de tudo, existe o espaço público que você já tem. Cada pessoa, se você observar, cada pessoa ela vai delimitar o seu passo, o espaço onde ela fica confortável com as pessoas. Você vê isso muito nas filas que você vai ter que fazer, ficar atrás da pessoa. Então, quanto a pessoa precisa, às vezes, de um espaço, quanto você precisa de um espaço. E quanto esse você sente que esse espaço seu está sendo invadido, né. Então, assim, quando utilizar essa linguagem não verbal, ela tem utilidade? Lógico que tem. Ela vai fortalecer aquilo que você está falando, ou ela vai ser contraditória ao que você está falando. Ela vai complementar aquilo que você está ouvindo. Ela vai complementar a sua compreensão daquela pessoa, da situação que você está ouvindo, né. Então, assim, muitas vezes você precisa deixar claro aquilo que você está falando. Então você, como eu estou fazendo agora, eu estou usando gestos. Os meus gestos, eles são uma linguagem não verbal. Então veja bem, o que que eu estou fazendo? Eu estou pondo a mão aqui no coração e estou abrindo as mãos. Esta posição é uma posição de abertura, de querer transmitir, de querer dizer para vocês, é uma posição afetiva, porque a pessoa que não que, ela vai segurar a afetividade, ela já vai segurar as mãos muitas vezes. Então, assim, algumas questões são muito importantes. Qual delas, Marilene? Primeiro, capriche no aperto de mão. Tenha assim, veja a tua aparência, o que você quer passar. Segundo, o que você a posição que você vai ficar diante dessas pessoas. É muito interessante quando a pessoa fica na frente, quando a pessoa fica com o pé do lado, quando a pessoa fica justamente, ela fica na frente e ela olha no seu olho, ela aperta, ela capricha no aperto de mão e olha para você. Ela está apertando a tua mão. Ela está cumprimentando
você. Então, quando você cumprimenta alguém, cumprimente olhando para a pessoa. O olhar, ele é muito importante nesse sentido. Por quê? Faça o contato visual. Se você está falando com a pessoa, se você está transmitindo para a pessoa, transmita pelo contato visual. Veja bem, eu estou tentando olhar para vocês. Eu estou vendo vocês, as pessoinhas para as quais eu estou falando, do outro lado dessa tela. Sorria. Por quê? Porque o sorriso, ele tem um efeito muito positivo em conversas. Mostra que você é uma pessoa agradável e que você dá abertura para uma conversa. Depois de conhecer os tipos de comunicação não verbal, está na hora de entender um pouco mais sobre essa forma de se comunicar. Veja bem, outra questão, expressões faciais. O rosto da pessoa, ele vai estar a boca, ela vai estar transmitindo muito a respeito do que se fala. Se há concordância com o que você fala e com o que você está realmente sentindo e observando nas expressões faciais. Por exemplo, a cabeça, como está, como que você está franzindo a testa, como que você está fechando os olhos. Então, todas estas expressões, elas transmitem uma mensagem. Os gestos também podem refletir o que a pessoa sente durante essa conversação. O que que você está sentindo durante essa conversa ou apresentação? Né? Além disso, é uma ótima forma de trazer essa complementariedade para a comunicação. Você vai complementar, você vai fortalecer, você vai tornar essa comunicação mais consistente. Seja lá, de que maneira for, você vai trazer consistência ao que você está fazendo. É uma entrevista de emprego, é uma conversa com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua namorada, com o seu filho, o como você vai trazer. Outra questão muito importante é a postura. Você já viu, essa expressão, que inclusive eu estou usando no vídeo, "o corpo fala" e "os corpos falam", né, está longe de ser um exagero, né. E ele tem até um livro muito interessante, o Pierre Hall, que é bem pedagógico, se vocês quiserem ler, leia esse livro, que ele vai estar trazendo também muitas informações. Então, assim, o que que a linguagem corporal, ela vai oferecer? Vários indícios sobre a atitude não verbalizada durante essa pessoa com a qual você está conversando. Por exemplo, manter os braços cruzados, postura curvada, pode indicar uma insegurança, inclinar o corpo, sabe, a pessoa colocar as mãos na cintura, é bem uma posição desafiadora, um tanto quanto agressiva, tá. Então veja bem, você já reparou, por exemplo, cada tribo, cada grupo tem características próprias de se vestir e cuidar do visual como um todo? Então, estas pessoas, esse grupo, elas estão passando uma imagem, uma mensagem através da sua aparência, tá? Então, assim, para garantir que essa interação que você está tendo com as pessoas, essa leitura que você está tendo, seja algo assim muito positiva, importante para você, é bom você avaliar sua postura corporal. Muitas vezes, como ela é inconsciente, a gente precisa assim, ué, por que que eu estou me cruzando, me fechando toda, cruzando as minhas pernas e os meus braços? Por quê?
Entendeu? O que está acontecendo comigo? Porque nós somos um velho um potinho de surpresas para todo momento. Às vezes a gente acha que se conhece, tem coisas que a gente não conhece ainda. Então, assim, nós somos, esse encantamento com a vida, com o autoconhecimento, é algo muito importante que a gente tenha e que a gente faça. Né? Então, assim, quando nós avaliamos, vamos avaliar no outro, vamos avaliar em nós também. Vamos corrigir a nossa postura, torná-la mais empática, torná-la mais consistente, tornar a nossa comunicação com as pessoas mais abrangente, mais efetiva, né? Então, assim, vamos estar conhecendo esses pontos que a gente vai poder melhorar. Importante também, o que é? Aperfeiçoar nossa comunicação com as pessoas como um todo. Por quê? Porque a hora que a gente consegue fazer isso, nós estamos nos comunicando de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira coerente com aquilo que nós somos. E atingindo o quê? Os nossos objetivos, no sentido de que a nossa comunicação fique mais clara, fique mais fácil, porque tem uma coisa, se vocês observem, as pessoas, às vezes, imitam muito as suas atitudes, os seus gestos. Se a pessoa está de mãos cruzadas e você está conversando com ela, cruze as mãos e olhe para ela e descruze. Você vai ver o que você está falando para ela, pela sua linguagem não verbal. Você pode se abrir para a comunicação, não receie. Vejam bem como é um outro caminho de empatia, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Coloque o que vocês acharem. Fique comigo. Se inscreva no canal, dê o like, né? Porque assim o YouTube vai estar oferecendo para mais pessoas. Tá? Me ajude a divulgar o canal, porque eu acho que muitas pessoas podem se beneficiar dessas reflexões. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.